Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar início, na realidade na segunda-feira passada, a gente já começou aqui no curso falando sobre soluções com a parte de solubilidade. Vou revisar hoje, vou reexplicar. Teve gente que não copiou, no dia a aula foi corrida, então vamos rever essa parte aí. Não lembro se teve alguém que faltou no dia também. Vamos começar do zero aí. Já vou entrar na parte de solução, na parte de concentrações hoje também, tá? Vou mandando os videozinhos para vocês e já tô com a lista também feita em PDF. Vou disponibilizar no YouTube de vocês e quero ver todo mundo resolvendo essas listas, tá certo? Vamos lá. Vamos introduzir aqui o assunto de soluções, tá? Vamos entender o que é uma solução. Solução é uma mistura homogênea, tranquilo? Solução é uma mistura homogênea. Só para a gente recapitular, não vou entrar a fundo nessa parte aqui agora não, mas só para a gente dar uma recapitulada. Mistura, a gente tem dois tipos de mistura homogênea e mistura heterogênea, tranquilo? Mistura homogênea é aquela mistura em que aparece apenas uma fase, você só enxerga uma fase, tranquilo? Apresenta apenas uma fase, exemplo, água e álcool, H2O e etanol, tranquilo? Mistura heterogênea apresenta duas ou mais fases, tranquilo? Exemplo, água e óleo. Lembrando que essas duas ou mais fases, ela pode aparecer a olho nu ou a microscópio, a exemplo do sangue, tá? Mas isso vai vir em outra aula, é só para a gente poder dar uma entendida aqui. Pronto. Temos que entender também o que? Solução. Solução é soluto mais solvente. Solução é soluto mais solvente. Danilo, qual é a diferença de soluto e solvente? Soluto é o que tem menor número de mol naquela solução. O que tem menor número de mol é o soluto. O solvente é o que aparece maior número de mol. Tá? E para eu saber essa quantidade de mol, esse número de mol, como é que eu faço? Número de mol é igual massa sobre massa molar. A massa do que eu estou trabalhando sobre a massa molar daquele composto. Tranquilo? Quero colocar mais uma observação para vocês aqui. Mais uma observaçãozinha. Em que a água é solvente universal. Ô Danilo, o que quer dizer que a água é solvente universal? Quer dizer que em qualquer solução que tiver água, ela vai ser solvente. Entendeu? A água é solvente universal. Tranquilo? Pronto, vamos lá. Passada essa partezinha introdutória, a gente vai entrar na parte agora de solubilidade. Vamos entender o que é isso, solubilidade. O primeiro tópico de solubilidade que a gente vai estudar é o coeficiente de solubilidade, o CS. O que é esse CS? O que é esse coeficiente de solubilidade? Coeficiente de solubilidade é a quantidade de soluto que consegue ser dissolvido em X gramas de solvente a uma certa temperatura. Isso é importantíssimo, tá? Grifa aí quando você for anotar no seu caderno, a uma certa temperatura. Porque se eu aquecer ou se eu resfriar aquela minha solução, o meu coeficiente de solubilidade vai mudar. Ele pode aumentar ou ele pode diminuir. A gente vai ver isso aqui no próximo vídeo. Tranquilo? Pronto. Então, pronto. Coeficiente de solubilidade é isso. Um exemplo. Eu vou trabalhar aqui com um sal. Um exemplo hipotético. Um sal que tenha um coeficiente de solubilidade de 30 gramas de sal a cada 100 gramas de água. O que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer que 100 gramas de H2O, 100 gramas de água, consegue dissolver 30 gramas de sal. Pronto, vamos entender. Aqui já gera para mim três tipos de soluções. Solução insaturada, solução saturada e solução supersaturada. O que é uma solução insaturada? É quando a massa de soluto é inferior ao coeficiente de solubilidade. Ou seja, uma solução em que eu tenha 100 gramas de água, ela conseguiria dissolver 30 gramas de sal, mas aí eu coloco só 5 gramas, ó. Ela vai conseguir dissolver mais? Vai. Se ela consegue, se eu coloquei menos massa do que aquela solução me permite colocar, eu chamo isso aqui de solução insaturada. Tranquilo?
E aí, comparando duas soluções insaturadas. Uma solução em que eu coloquei 5 gramas de sal e a outra solução em que eu coloquei 28 gramas de sal. Lembrando que eu estou trabalhando com esse sal de coeficiente de solubilidade de 30 gramas a cada 100 gramas de H2O. Tranquilo? O que eu coloquei 5 gramas de sal, ele é inferior ao de 28. Tanto essa solução quanto essa solução vai ser uma solução insaturada. Tranquilo? Mas essa solução comparada a essa, eu posso chamar de solução diluída. Por que diluída, Nilo? Porque ela apresenta menos massa do que a de cá. E a de cá que apresenta mais massa, eu chamo de quê? Solução concentrada. É só um tópico, uma observaçãozinha que eu quis colocar para vocês. Tranquilo? Pronto. Então, solução insaturada é quando a massa de soluto é inferior ao coeficiente de solubilidade. Beleza. Solução saturada. O que significa para mim uma solução saturada? É quando a massa de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu consigo dissolver 30 gramas de sal a cada 100 gramas de água, eu vou ter 30 gramas de sal e 100 gramas de água. Eu posso ter 60 gramas de sal e 200 gramas de água. Tranquilo? Pronto. Isso para mim é uma solução saturada. Isso tudo aqui que eu estou trabalhando com vocês, a parte de solução insaturada, saturada, supersaturada, é a uma mesma temperatura. Tranquilo? É a uma mesma temperatura, porque se eu aumentar ou reduzir a temperatura, meu coeficiente de solubilidade de sal vai mudar. Tranquilo? A gente vai ver na próxima aula, no próximo vídeo aí, como é que vai trabalhar com isso. Pronto. Agora, entra um tópicozinho que vocês têm que prestar bastante atenção, que é a parte da solução supersaturada. Como é que é trabalhar da solução supersaturada? Só eu tenho uma solução supersaturada quando minha massa de soluto é superior ao coeficiente de solubilidade. Se eu consigo dissolver 30 gramas de sal em 100 gramas de água e eu colocar mais de 30 gramas, eu vou ter uma solução saturada. Mas aqui a gente tem que prestar atenção numa coisinha. Presta atenção. Enquanto eu estiver agitando aquela minha solução, um exemplo, eu coloquei 35 gramas de sal em 100 gramas de água. Ela vai conseguir dissolver os 35 gramas de sal? Não, não vai conseguir. Porque ela só consegue dissolver 30 gramas nessa temperatura que eu coloquei. Mas eu coloquei 35, aí eu estou mexendo, tentando misturar, de novo, mexendo, e eu não vou conseguir dissolver os 35 gramas. O que acontece? Após o equilíbrio, depois que aquela solução ela para, ela equilibra, os 5 gramas de sal que eu não consegui dissolver, o que acontece? Precipita. Ele vem para o fundo do pote, tranquilo, em forma de quê? De corpo de fundo, em forma de precipitado. Ou seja, em cima eu tenho minha solução, que é uma solução saturada, tá certo? É uma solução saturada com o corpo de fundo. E o corpo de fundo é justamente as 5 gramas que eu coloquei a mais do que o coeficiente de solubilidade consegue dissolver. Tranquilo? Valeu, valeu. Próximo vídeo aí, já vou mandar hoje para vocês os dois e a lista, tá? Amanhã a gente já começa aí tirando dúvida da lista. Beijo!